Oi, estudante do primeiro ano! Oi, você que está aqui acompanhando essa aula maravilhosa de Sociologia. Eu sou a professora Caroline e vou continuar com vocês aqui nessa sequência de aulas dele, lindo, maravilhoso, poderoso, Karl Marx. Lembrando, faça a sua atividade lá no Classroom para ter a sua presença garantida. Agora caderno, caneta, tudo pronto, apostos. Vamos para a aula 27 de Sociologia, o capitalismo e as suas contradições sociais. Na aula anterior, estudamos a teoria das relações de produção de Karl Marx. Nela, as relações de produção a partir do trabalho e os meios de produção constroem a sociedade. Também vimos as características do modo de produção do sistema capitalista. Então, a gente viu como o capitalismo se organiza e como que o trabalho ele é essencial para formar a sociedade. Na aula de hoje, trataremos do capitalismo e suas contradições. Para isso, veremos 1. O que é capitalismo? 2. Divisão entre classes sociais. E 3. Desigualdades sociais. São temas importantes, temas que caem em Enem, caem em vestibulares e que a gente se depara no nosso dia a dia, na nossa vida. As mudanças na forma de trabalho. Para Marx, a realidade está em constante movimento. A realidade ela se transforma com o tempo. É conhecer uma forma histórica de se apropriar do real, isso é, a ciência. Então, para o Marx, a ciência ela é importante porque ela é uma forma de entender e transformar a realidade. Dessa forma, o Marx tem uma perspectiva histórica sobre o trabalho. A gente já falou, vamos fazer uma atividade para a gente rever esse conceito e começar a aula. Quiz 1. Segundo Marx, o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política, intelectual em geral. Então, esse é um trecho do Marx. Essa tese, essa teoria do Marx se resume à teoria da história que ele desenvolve, também denominada de qual dessas alternativas é o nome correto para a teoria desenvolvida por Marx. Copie a alternativa correta no caderno e a gente já vem para corrigir. Então vamos ver quem prestou atenção na aula. Qual é o nome da teoria do Marx? Materialismo histórico. A sociedade ela é criada a partir da produção do material, de tudo que a gente precisa para sobreviver. E essa produção se organiza de diferentes maneiras na história. No feudalismo a gente se organizava de uma maneira, o trabalho era de uma forma, no capitalismo o trabalho é de outra forma. Então esse é o materialismo histórico, teoria do Marx. Marx analisa a realidade histórica. As relações sociais são históricas em diferentes tempos e modos de produção, nos quais os seres humanos produzem a realidade histórico-social e delas são produtos.
Então, a vida em sociedade, ela faz parte da história, do período onde aquelas pessoas estão vivendo. E assim como o trabalho, ele também faz parte daquele período, daquela sociedade. O trabalho, ele já teve diferentes formatos. Pensa num trabalho há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, o trabalho em outro país, né? Ele era diferente. E essa diferença, esse contexto histórico e essa organização do trabalho constrói os indivíduos, né? E também constrói a sociedade. Trabalho geral e particular. Dentro da teoria do materialismo histórico, que a gente está vendo bastante, é importante, se você não entendeu esse conceito, depois veja a aula novamente. Materialismo histórico dialético, Marx diferenciou o trabalho geral e o trabalho particularizado em suas formas históricas. Então, a gente vai ver essa ideia do Marx. Existe o trabalho geral e o trabalho particular especializado. O trabalho geral é toda atividade que relaciona a humanidade à natureza. Isto é, toda e qualquer atividade que envolve a transformação da natureza para suprir nossas necessidades, mas que envolve um processo teleológico. Primeiro pensamos, concebemos mentalmente a atividade e depois a realizamos. A gente vê nessa ilustração, a gente tem uma ideia, né? A gente pensa, depois a gente tem uma ideia e daí a gente constrói. Então, o trabalho geral faz parte de todos os seres humanos. Nós sempre transformamos a natureza para poder sobreviver em todos os períodos históricos. E essa transformação passa pela nossa capacidade de ser humano de racionalizar, de pensar. Então, o trabalho geral é a nossa capacidade de transformar a natureza. Primeiro pensando no que nós queremos e depois efetuando, fazendo a ação, essa transformação, esse trabalho. Outro é o trabalho específico ou particular. Cada sociedade é marcada por um tipo específico de organização do trabalho e Marx concentra sua análise nessas formas históricas do trabalho, particularmente no trabalho assalariado. Para Marx, o trabalho assalariado é uma manifestação histórica da organização do capitalismo como sociedade. Então, sempre houve o trabalho, a transformação da natureza, mas existe o trabalho geral e existe o trabalho específico. Apesar do trabalho sempre existir, ele teve diferentes formas particulares. E uma das formas que o Marx analisa é o trabalho no capitalismo, que é o trabalho assalariado, quando você recebe um valor, um salário pelo seu trabalho. Nem sempre houve salário, nem sempre houve o trabalho industrial. Começa na Idade Moderna, começa com o capitalismo. E é sobre essa questão que o Marx vai despender, né, garantir mais atenção, mais estudos em seu trabalho. O trabalho assalariado, quando o trabalhador recebe um salário pelo seu trabalho. Formação do capitalismo. Mas de onde vem o capitalismo? Ele sempre existiu? Não. O Marx vai explicar essa formação, né? Ele vai ver quais foram as fontes, né? A base para o capitalismo começar a surgir e até ele chegar hoje. É possível sair do capitalismo? Né? Aparentemente isso é uma coisa quase impossível, mas o capitalismo ele é recente na história da humanidade. Como ele surgiu? Como ele se tornou hegemônico, né? Dominante no mundo? Então, o capitalismo se tornou o modo de produção dominante a partir da Revolução Industrial, lembra? Lá na Inglaterra, surgimento das máquinas, da tecnologia, de uma produção industrial. O seu início é chamado por Marx de acumulação primitiva do capital, que transformou as relações de produção existentes até então no campo. Antes eram camponeses proprietários, agora são trabalhadores assalariados. Então, antes do capitalismo existir, existiu essa acumulação primitiva do capital, que é quando os agricultores deixaram de ser proprietários de suas terras. E como eles iriam sobreviver se eles não tinham mais a sua terra? Eles se tornaram trabalhadores assalariados. Agora, a sua sobrevivência não vem do seu trabalho diretamente na natureza, porque ele não é mais proprietário da sua terra. Houve um processo de expulsão dos agricultores da sua terra lá no final do feudalismo. E essas pessoas foram para onde? Foram morar na cidade. E agora, para sobreviver, elas dependem do salário que vem do trabalho nas fábricas. Essa é a acumulação primitiva de capital. E, em seguida, como que esse capitalismo que aconteceu lá na Inglaterra, lá na França, se expandiu para o restante do mundo? Então, o capital prosseguiu em seu processo de acumulação e a multiplicação de centros, aqui corrijam, né, centros comerciais existentes na cidade, chamadas burgos, e através do capital mercantil, grandes navegações e descobrimento. Então, após a Revolução Industrial, a criação das máquinas, começou-se a se desenvolver o comércio, né? E entre esses comércios que eram chamados de burgo, por isso vem o nome burgueses desses comerciantes, né, começaram a crescer, a enriquecer e, inclusive, expandir esse comércio para outros países, outras regiões. Assim, o mundo todo começou a entrar na lógica do capitalismo mercantil comercial.
Por fim, depois da indústria, o comércio passou a ser a atividade mais importante da burguesia inglesa, lá da Inglaterra. Então, como baixar cada vez mais os custos da produção? Como ter mais lucros? Como aumentar o poder da burguesia? Através do uso de máquinas na indústria da burguesia e na formação do trabalhador assalariado, o proletariado. Gente, essas palavras são muito importantes, destaquem burguesia e proletariado. Na sequência a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas já fica a dica de que isso é importante saber. A Revolução Industrial marca o início do capitalismo, que colocou tudo a seu serviço. Como dizia Marx e Engels, tudo que é sólido se desmancha no ar. Quem viu as aulas anteriores de Marx, lembra que eu falei que o Marx ele usa da literatura, recursos da linguagem para explicar o capitalismo. Essa é uma frase, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que havia de certeza antes do capitalismo foi destruído, deixou de existir. Virou poeira e o mundo se transformou completamente, a partir das máquinas, a partir da Revolução Industrial, a partir da burguesia, que segundo Marx é a classe mais revolucionária da história até então, que transformou o mundo feudal que existiu por mais de 10 séculos para um mundo novo chamado capitalista. Então, com isso, para a gente rever a nossa teoria sobre o capitalismo. Sobre a formação do capitalismo é correto afirmar. Marque a alternativa correta e a gente já volta para corrigir um tempo para vocês. E aí já sabe como se forma o capitalismo? Letra B, ele surge com a Revolução Industrial, mas antes teve outras fases, como a acumulação primitiva de capital e o capitalismo mercantil. Lembrando, essas aulas, elas são uma introdução sobre esse conceito. A teoria do Marx e dos outros sociólogos que a gente vai ver é muito profunda. Aqui a gente está trazendo algumas ideias para vocês se familiarizarem, começarem a conhecer o Marx lindo, maravilhoso. Divisão entre classes sociais. Na sociedade capitalista, o principal definidor da posição do indivíduo na estrutura social é a propriedade dos meios de produção. Então, o que organiza as pessoas dentro da sociedade capitalista é quem possui o meio de produção e quem não possui o meio de produção. Quem tem a posse e quem não tem, quem é dono e quem não é dono dos meios de produção, formando as classes sociais. A gente vai ver com mais tranquilidade nas próximas aulas, mas já vamos entender um pouco desse conceito muito importante para o Marx. Os proprietários desses meios de produção chamados burgueses e os que possuem apenas sua força de trabalho, não possuem as indústrias, os meios de produção, mas possuem a sua força de trabalho, chamado trabalhadores ou proletariado. Vocês vão ouvir esses dois nomes quando estivermos falando da teoria do Marx. Vamos aprofundar mais esses conceitos nas próximas aulas. O capital. A gente está falando de capitalismo, acumulação primitiva de capital, mas afinal, o que é capital? No capitalismo, a maioria dos indivíduos vende sua força de trabalho.
sujeitando-se ao capital, esse poder produtivo, financeiro em serviços. Então, assim, de uma maneira bem geral, o capital é tudo que pode produzir uma riqueza, né? Todo que pode produzir uma riqueza financeira, de serviços, né? E para Marx, o capital ele é resultante das relações de desigualdade no processo de divisão da riqueza produzida. Então, o capital ele se faz a partir dessa desigualdade, né? Uma riqueza, um enriquecimento de bens que podem ser uma riqueza financeira ou uma riqueza em serviços ou outros tipos de demonstração de riqueza, de poder que existem na sociedade e mais que causam essa desigualdade. Sua característica mais importante é que ele sempre pode ser convertido em mais capital. Então, o capitalismo, ele é um sistema que ele sempre pode aumentar, sempre pode se expandir e sempre pode conseguir mais lucro. Questão de vestibular, vamos de Enem. Eu trouxe um texto, peço que vocês copiem esse texto também no caderno e a gente vai entender porque ele é um relato daquele período. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm em miséria? Arar é trabalhar no campo. Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Tiranos são os dominadores, né? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, que bebem vosso sangue? Então, esse é um texto, né, do livro Os Homens da Inglaterra. Análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley, ali de 1700, viveu entre 1792 e 1822, bem nesse período do início da Idade Moderna, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas, ou seja, da sociedade nascente que nascia, né, a classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Então ele está fazendo um relato sobre essa classe trabalhadora que surgiu após a Revolução Industrial. Qual dessas alternativas mostra essa contradição? Letra A, B, C, D ou E? Copie e marque a questão correta no seu caderno.
E aí, agora você entrou numa máquina do tempo e está vivendo lá na Inglaterra pós-Revolução Industrial. Qual era a contradição desse momento que a sociedade estava passando? Letra E, na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Então, o capitalismo ele foi crescendo, os burgueses foram enriquecendo, as grandes navegações, metrópoles, os países foram surgindo, mas nem todos conseguiam uma fatia desse bolo. A riqueza não era dividida entre todos. Contradições do capitalismo. Então agora a gente vai ver algumas questões que fazem parte do capitalismo, mas que produzem a sua crise, produzem alguns conflitos, alguns momentos em que o próprio sistema parece que dá uma balançada. Então como que o capitalismo produz e como ele resolve essas crises, essas contradições. Então, essas duas classes fundamentais, capitalistas, né, ou como a gente chama burgueses e trabalhadores, associam-se de modo desigual para produzir materialmente a sua sobrevivência e se dividem também de maneira desigual para repartir o resultado desse trabalho na forma de lucro, renda e salário. Então, o capitalismo ele tem uma contradição que é a existência de duas classes, burguesia e proletariado, que participa de maneira desigual na produção dos bens necessários para a sua sobrevivência, né, e também dividem de maneira desigual os lucros que vêm desse trabalho. Então, o capitalismo ele produz riqueza, mas a riqueza não é distribuída necessariamente com quem produz, mas com quem tem a propriedade dos meios de produção onde esses bens são produzidos. Então, as classes sociais são antagônicas. O Marx ele revela essa característica do capitalismo, que ele é formado por classes sociais contrárias e complementares ao mesmo tempo. Uma não existe sem a outra, elas se relacionam a uma estrutura de classes. Porém, apesar dessa contradição inerente, parte da estrutura desse sistema, né, há uma aparência de que todos são iguais. Então, aqui duas questões importantes. Primeiro, dentro do capitalismo, o capitalismo é formado por duas classes, burguesia e proletariado. Elas são diferentes, elas têm interesses contrários, né? Porque a burguesia ela tem interesse no lucro e o proletariado ele tem interesse em manter a sua sobrevivência, porque ele depende da burguesia para sobreviver. Então, apesar de elas terem interesses contrários, uma precisa da outra. A burguesia precisa da força de trabalho do trabalhador para fazer com que a sua fábrica, o seu meio de produção, produza riqueza, e o trabalhador precisa da indústria, precisa do burguês que tem o meio de produção da onde ele vai tirar o seu salário, a sua sobrevivência. Então, elas são contrárias, mas uma precisa da outra. Então, essa contradição, essa crise faz parte do próprio sistema, está na estrutura do sistema, no esqueleto que forma a sociedade. E apesar de haver essa contradição entre essas duas classes, há uma ideia de que está tudo bem, né? As ideias da Revolução Francesa continuam a ser vendidas, como a gente pode dizer, né? A ideia de que todos são iguais, de que há fraternidade, há liberdade, mas o Marx revela que isso é uma cortina de fumaça. Por trás disso há uma profunda desigualdade. Quiz 3, assinale a alternativa correta com o nome do autor que estudou o capitalismo e suas contradições. Ai, vamos ver quem vai acertar essa. Quem estudou o capitalismo e contradições? Letra A, Marx. Letra B, Aristóteles. Ou letra C, Augusto Comte? Marque e a gente já volta para responder.
E aí, quem estudou o capitalismo e as suas contradições? Letra A, parabéns para você que acertou, Karl Marx. Então, Marx e Engels, eles propõem um sistema de superar o capitalismo. Eles estão falando de contradições, de problemas de desigualdade. Então, eles falam como nós podemos superar esse sistema. Essa transformação é possível pela praxis. O que é a praxis? Ela corresponde à ação fundamentada politicamente para transformar as estruturas de poder vigente ou as estruturas de poder que existem e construir novas relações sociais, fundadas na igualdade de condições de todos. Então, o Marx e o Engels, eles propõem uma superação, né, através de um outro modelo que não mais o modelo capitalista. E como que essa transformação vai acontecer? Através da praxis, que é a ideia central do Marx, de que o conhecimento, ele transforma a realidade. Quando eu entendo a realidade, eu posso transformá-la. E é a minha obrigação, ao conhecer essa realidade, levar essa transformação, levar essas ideias e essa atuação política no mundo para as outras pessoas. Por isso que um dos livros importantes é o Manifesto Comunista, né? O Marx, ele produzia junto com Engels muita ciência, mas que era distribuída nas fábricas, dentro desses movimentos operários característicos, né, da Europa desse período. Então, para levar a ideia de uma igualdade que não existe no capitalismo, segundo Marx. Então, pode-se dizer que no pensamento do Marx, compreender o antagonismo, né, como o antagonismo complementar que se encontra nas relações de classe, na luta por interesses diferentes que disputam a riqueza acumulada no processo produtivo. Então, que o Marx, ele percebe que qual é a contradição, qual é o problema do capitalismo? Ele tem um conflito, mas que faz parte da sua própria estrutura. É como se o problema já estivesse enraizado no esqueleto da sociedade e ele se produz a partir desse conflito. E que ele precisa desse conflito, porque a sociedade é feita de duas classes, que têm interesses diferentes, né, e que buscam distribuir essa riqueza que é produzida a partir do trabalho. Dessa perspectiva, Marx desenvolve seu raciocínio seguindo o princípio da contradição social, encontrada na forma histórica de contradições estruturais do capitalismo. Se vocês lembram das aulas anteriores, o Marx teve influência do pensamento do Hegel, um filósofo alemão, e o Hegel falava que a contradição, ela faz parte da história, né? As diferentes opiniões, elas são importantes para criar novas ideias. Então, para o Marx, a transformação do capitalismo já está dentro do próprio capitalismo, que é essa contradição, essas classes sociais que têm interesses e necessidades diferentes. Essa superação do que ele vai chamar de lutas de classes é o que vai levar a uma nova sociedade. E é isso que o Marx propõe, essa transformação da sociedade capitalista. Né, e que ela vai acontecer, porque a transformação é um processo da história. Assim como o capitalismo surgiu de outro modelo, segundo Marx, seria possível uma superação do modelo capitalista. A gente vai ver com calma nas próximas aulas, eu sei que vocês estão gostando, sociologia é tudo de bom. E para o último, né, a gente já encerrando a aula, nossa questão de vestibular, lembrando, sociologia é importante para o vestibular, é importante para a redação e é importante para a vida de nós, somos cidadãos. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica, letra A, pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho. Letra B, pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários do meio de produção. Ou C, pelas diferenças de inteligência inatas, ou seja, naturais dos indivíduos determinadas biologicamente. Da onde vem a desigualdade, de acordo com Marx? Copie e marque a questão correta no seu caderno e a gente já volta para corrigir.
Então vamos corrigir. Quem acertou? Quem marcou a letra B. Por que a letra A está incorreta? A desigualdade, ela se explica pela uma crise, uma contradição do capitalismo, porque no capitalismo é ao contrário da letra A. A riqueza ela não é distribuída de acordo com o esforço. Nem sempre o trabalhador, que é quem mais trabalha, mais gasta horas no trabalho, é quem mais recebe. Então, essa é uma contradição do capitalismo. A letra C está incorreta porque ele fala que as diferenças dos indivíduos na sociedade não são decorrentes da biologia ou da genética, né? As desigualdades sociais, elas têm razões sociais e, por isso, elas podem ser transformadas. Superação do capitalismo. Na passagem histórica de um modo de produção a outro, as mudanças já estão presentes de forma latente, ou seja, já estão ali, né, na situação anterior, que não se transforma de todo em um novo modo de produção. O vigente, né, o presente é sempre um modo de produção hegemônico. Então não é porque uma sociedade ela está vivendo uma realidade que aquela realidade é a única e é a que vai se estender por toda a eternidade. Ela é vigente, ela é aquela realidade naquele momento, porque ela tem como se manter no poder. Mas sempre há a possibilidade dessa transformação. Lembra Marx, materialismo histórico dialético. O mundo transforma o seu trabalho, a sua produção, a sua relação com a natureza e a sua relação entre uns e outros. E é possível uma superação. Conclusão, hoje vimos o capitalismo e as suas contradições, os seus problemas, e que Marx propõe que é possível a transformação desse sistema. Na próxima aula, veremos o importante conceito de mais-valia. Então, gostaram da aula? Obrigado por terem assistido e até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.